Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar dessas seguintes pranchas. Lembrando que é importante que vocês vejam o vídeo dessa playlist para que a gente caminhe lado a lado. Vamos discutir essa prancha então, em cima daquela estrutura que a gente definiu. Primeiramente como estrutura geral, utilizando o limpa-tipo para poder desenhar em camadas, sempre usando o vestígio da camada anterior para evoluir para a camada posterior. Eu opto por desenhar por linhas retas, isso facilita o meu raciocínio. Vamos pensar sempre no peso da linha, no início do desenho, linhas mais leves, claro, só que na fase do acabamento é importante que você fique atento para os diferentes pesos que o seu modelo vai ter. Isso vai valorizar o seu desenho também. Dentro dessa estrutura que a gente está montando nessa playlist, essa forma de se desenhar, é importante que você veja o seu desenho de uma forma abstrata. No caso, ao invés de uma orelha, a gente vai ver linhas, ângulos, distâncias entre linhas, porque dessa forma o seu cérebro ele é programado a ver o seu desenho muito mais pelos traços do que às vezes com um símbolo que a gente tem dentro da nossa cabeça. Por exemplo, se eu vejo uma orelha aqui, a gente tem dentro da nossa cabeça uma ideia de orelha. E muitas vezes a gente acaba desenhando essa ideia que a gente tem na nossa cabeça do que exatamente aquilo que a gente está vendo. Por isso que é importante a gente olhar o modelo de uma forma em que a gente se esforce para ver a estrutura daquilo que a gente está vendo e não o objeto. Pense sempre em simplificar as formas, né? Então, você vê aqui, se a gente tem uma complexidade, inclusive na parte inicial do desenho não precisa. Então, vamos supor, essa parte aqui eu posso resolver muito bem com um elemento mais simplificado. Eu sempre falo para vocês buscarem a proporção do desenho, não desenhar nem muito maior, nem muito menor, porque vocês vão ver que quanto mais complexo é o modelo, mais ele vai diminuindo. E quando você for desenhar, é mais importante às vezes você prestar atenção nos espaços em branco do que naquilo que você está desenhando, né? E você também pode construir dentro do seu desenho, usando linhas auxiliares, formas que são mais reconhecíveis. Por exemplo, se eu fecho aqui, eu vejo uma espécie de um retângulo. Aqui eu consigo ver um retângulo também, mas ele está um pouquinho diferente. Então é assim que eu observo o desenho e vou corrigindo a rota do desenho. Sempre que possível também, quando você passar o limpa-tipo, começar pelo mesmo ponto, porque isso aí ajuda também no raciocínio de criação do desenho. É claro, às vezes você apaga só uma partezinha e faz por aqui, mas isso quando o desenho está um pouquinho mais ancorado. Quando você sente a necessidade de reorganizar o desenho, aí começa pelo mesmo ponto. E quanto mais fases a gente for passando no desenho, mais próximo ele vai ficando do modelo. Uma ferramenta muito legal para vocês começarem a usar é o esfuminho. A função do esfuminho é uniformizar as superfícies, né? Então se eu tenho aqui alguns traços, se eu passo o esfuminho, ele vai deixar essa superfície mais uniforme. Isso vai facilitar o uso do degradê. Vocês podem ver que em alguns modelos aqui a gente já tem alguma pequena sugestão sobre isso. Certo, passando para o próximo grupo de pranchas, vocês vão ver que quanto mais complexo fica o desenho, mais faz sentido essa nossa estrutura que a gente montou. Por exemplo, essa aqui é a estrutura básica. Essa parte aqui, ela é super complexa, né? Mas, para essa fase do desenho, me basta que eu coloque um elemento geométrico aqui que me lembre um pouco o objeto que eu estou buscando. Outras ferramentas legais para vocês comprarem, essas canetinhas borrachas, elas são muito boas, né? Pra gente apagar essas coisinhas aqui mais aproximadas e tal. Então eu gostaria que vocês curtissem esse vídeo, que vocês passassem para alguém que gosta de desenho, que vocês seguissem também esses estudos. Agora eu vou passar o vídeo corrido de todas essas pranchas sendo feitas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma olhada lá. E vocês podem entrar em contato comigo nas minhas redes sociais também. Então desejo um grande abraço, bons estudos. Até mais.